tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Hoje vamos falar de um episódio mais do que especial, a fertilização in vitro vivenciada por uma embriologista que também foi paciente deste processo. E nada mais como ser paciente e ser profissional para a gente ter esse olhar mais modificado, humanizado, né? Assim como a gente, como médico obstetra, se torna mãe e passa por um parto. E a Renata é uma renomada embriologista e já tem bastante experiência nessa área e vai gentilmente, né, com muita generosidade, compartilhar a história dela. Obrigada, Rê, por ter vindo. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço o convite por participar aqui do seu podcast. É um orgulho muito grande para mim fazer parte disso. E olha, eu sou a doutora Adriana de Góes Soligo, médica ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana. E aqui nesse podcast, em todos os nossos canais, tem tudo para você tentante e também para você que acabou de ficar grávida, também a gente dá algumas dicas. Vamos falar um pouco da história da Renata, dessa vivência toda dela como embriologista e como mãe. Ela vivencia sempre aqueles bastidores, né, do laboratório de reprodução assistida. E, de fato, gente, o papel do médico é dar medicação, estimular a ovulação, coletar esses óvulos, mas quem efetivamente cuida do espermatozoide, do óvulo e do embrião é o embriologista. E esse é o papel da Renata, que me passou por isso, e ela vai contar para gente como é que foi essa história de se tornar mãe. Primeira coisa, como que foi para você ter que passar por esse processo, né? Porque uma coisa é a gente trabalhar com isso, outra coisa é a gente vivenciar isso. Isso, na verdade, a gente brincava falando que é atravessar o vidro, né? Sair do laboratório, de onde que a gente ficava, e atravessar pro vidro, pro lado do paciente, né? Foi uma decisão muito difícil pra gente como casal e principalmente para mim. Eu tenho 2 filhos, o meu menino foi de uma gestação natural, né? Eu com 31 anos de idade eu engravidei, tive ele com 32 e foi tudo muito fácil, né? E eu sempre fui diagnosticada com ovário policístico e eu achei que do mesmo jeito que eu tinha engravidado dele, eu ia engravidar da minha segunda filha. E não foi bem assim, né? Foi um ano de tentativa inicialmente, né, em casa, e que a gente não teve uma gestação positiva. Aí começamos a fazer os exames e tudo mais, e eu sempre falando pro meu marido, não, imagina, a gente não vai, vamos engravidar em casa, já engravidei uma vez, vamos engravidar novamente, imagina. Só que não foi bem assim, né? Aí precisei usar da tecnologia para ter minha segunda filhinha. Muitas vezes a gente acha que é isso, né, Rei? Porque você teve o Rodrigo e aí você engravida facilmente numa idade mais jovem, enquanto essa decisão já é difícil assim. Você pensa para ter o segundo filho, né? Sim. Então, depois que toma a decisão, parece que você já engravida, né? Não é uma coisa. Você fala assim, tudo bem, né? Resolvemos, vamos ter filho, vamos ter o segundo filho. Não, você pensa assim, então agora tive a tentativa, você sabe mais ou menos a época do mês que você está ovulando, você fala assim, beleza, dia tal eu vou fazer um teste, negativo. Aí você fala assim, tudo bem, primeira tentativa, né? Vamos para a segunda tentativa. Não, próximo mês a gente engravida, vamos lá de novo. E negativo de novo. E aí você vai falando assim, uai, o que está acontecendo, né? Alguma coisa não tá bem, né? E aí que você começa a vivenciar a paciente, né? Eu achei legal esse termo que você usou, né? Passar, né, do lado de lá do vidro, porque para a gente falar para quem está escutando a gente, né? Então tem o centro cirúrgico, tem uma
uma janela agora no laboratório que a gente Sim, usa, sim. uma janela e a partir dessa janela de vidro, aí fica o embriologista, e é assim que a gente comunica. Então, É. você teve que passar essa questão do vidro, que é Isso. muito maior, né, do Isso que... é muito. Você tem que trabalhar muito, né? A ideia de que. E aceitar, né? Que a segunda gestação não vai vir naturalmente. E essa foi, eu acho que, o meu maior desafio na busca do meu segundo filho. E como foi esse processo para você? Então, uma vez tomada a decisão, então a gente vai buscar ajuda. E como é que foi isso? Na verdade, assim, a gente já estava tentando. Aí eu passei com a minha médica, falei, olha, eu estou tentando já tem quase um ano, e a gente não conseguiu nenhuma gestação. Ela, vamos dar uma olhada, vamos fazer alguns exames e tal. E eu fiz, estava tudo normal. Ela falou, vamos ver como é a sua ovulação. E aí eu ovulava todo mês. A análise seminal do meu marido tava ok. Eu falava, nossa, mas por que eu não engravido? Aí a gente entendeu. O meu endométrio não ficava bom. Era muito difícil de achar um endométrio bom. E quando ele ficava bom, quando eu ovulava, ele já não estava mais bom. Então, foi uma luta nisso. Então, a gente fez vários coitos programados. Também foram mais uns 6, 7 meses de coito programado. E que todo mundo fala assim, coito programado vai ser um tratamento ok, e não é, Não, é. né? A hora que você tem que namorar por obrigação é muito difícil, né? Essa Na, hora marcada, essa né? hora Você marcada, tira o natural, exatamente. às vezes você nem tem desejo, às vezes até Isso, brigou e tem isso. aquela relação, aquela obrigação, né? Exatamente, a hora que você tem que falar assim, olha, tem que ser agora. Aí você fala, agora? Mas como assim agora? Aí o filho chega na sua cama na hora, aí aquele dia você não tá bem, aí aconteceu alguma coisa, ou no seu trabalho, ou no trabalho do seu esposo, que você fala, não dá. Aí depois de algumas tentativas, todas essas tentativas de coito programado, eu tentei uma inseminação, que também não teve gestação. E aí ela virou pra mim e falou assim: você sabe o que vai acontecer agora, né? E eu sabia o que ia acontecer. Eu tinha que realmente estimular, fazer uma punção folicular e, e passar por todo o tratamento de FIV. E eu falando: não é possível, não é possível. Eu tenho um filho que nasceu de uma gestação natural. E pra mim, eu tive que trabalhar bastante isso, né? E seu filho tinha quantos anos O nessa meu ocasião? filho, ele tava com 7 anos, né? A gente começou quando ele tinha 6, ele já E estava pensou com que já 7 anos. fosse rápido, ainda com 7 anos ainda Isso! não tinha conseguido a E ainda não gravidez. tinha, né? Então, a minha função foi com ele com 7 anos, né? E aí foi aceitar isso, né? E aí você fala, eu comentava com algumas pessoas, eles falavam assim, mas você já tem um filho, para que você vai fazer tudo isso para um segundo filho? Mas a minha casa não estava completa, né? Meu filho me pedia, mas a minha casa não estava completa, faltava alguém, né? Faltava Isso é muito importante, né? Você tinha o desejo de cuidar de um outro ser humano, sim, a sua família não estava, né, como é você idealizava ou como você isso, planejava. isso né? Assim, eu sempre fiz muito pelo meu filho, né? Ele sempre foi o meu motivo para tudo isso. Ele sempre pediu, desde muito pequeno, ele falava assim: alguém perguntava, você quer um irmãozinho? Sim, eu quero um irmãozinho, e vai ser uma menina e vai se chamar Marina. Ele Isso já com três sabia, anos, ele já já. sabia, eles têm uma conexão de outras épocas. E aí ele sempre falou, e aí ele sempre me pedia, mamãe, eu quero um irmão, eu quero minha irmã, cadê a minha irmã? Por que a minha irmã não vem? E cadê a minha irmã? Então, juntou que a gente queria um segundo filho, achava que ia ser importante para ele também queria muito isso, e a gente foi buscar isso, né? E Então, durante o processo, assim, como foi a sua resposta ao tratamento? O que você imaginou? Ficou na expectativa daquele número de óvulos? Porque uma questão é estimular, aí tem que ter óvulo, aí depois formar embrião. Como é que foi tudo isso para você? Você então, se envolveu? me envolvi, né? A Difícil você não gente. acompanhar, Não né? tem como, né? Porque você sabe, a hora que eu aceitei ir para fertilização, eu sabia todas as etapas
que eu ia ter, tudo que eu ia passar, e eu passei por todas elas. Por todas elas, todas. Então, eu sabia que eu ia, por causa do ovário policístico, a minha chance era grande de ter um hiperestímulo. Eu tive hiperestímulo, eu tive muitos folículos, eu tive dor pós-punção, é um incômodo, né? Tive um incômodo bem importante. Não precisei fazer nenhum procedimento para melhorar isso, mas tive que ficar de repouso, né? Então, isso é uma coisa que eu sabia que eu ia ter que ia acontecer, e realmente aconteceu. Aí, e aí você como embriologista, eu estava no meio de pessoas que conviviam comigo diariamente, né? Então, eu fiz uma punção entre amigos, praticamente, né? Então, isso me passou uma segurança muito grande, né? E é uma das coisas que hoje em dia eu penso nas pacientes, né? Que entram no centro cirúrgico sem conhecer ninguém e não faz ideia do que acontece dentro do laboratório. E para mim aquilo tudo era muito próximo, né? E para elas é tipo, vai para um outro universo, que vai para os óvulos dela e o sêmen vão para um universo paralelo, né? E que elas não É isso, fazem universo ideia. paralelo. E Não que tem, não faz ideia do que acontece lá dentro. E todo o cuidado que a gente tem com cada um dos óvulos que entra dentro do laboratório, né? A gente tem um cuidado realmente muito grande, independente de quem é a paciente, com mais condição, com menos condição, que tipo de tratamento, é do médico tal ou do outro médico. Não, são pacientes, são óvulos e eles são tratados todos de maneira igual, né? E aí, eu falava, eu em casa, né, porque eu não estava muito bem, me recuperando da punção, e eu perguntava, e aí, como é que estão? Quantos temos de maduro? Quanto isso? Eles falavam, não, deixa a hora que você voltar, você vai ver. E isso me gerou uma certa ansiedade, porque eu queria saber da qualidade dos óvulos, eu queria saber da fertilização, eu queria E você saber... não podia estar lá, E eu porque não você estava se estava lá, recuperando. exatamente, eu tava me recuperando. Então, aí depois, quando chega no laboratório e aí eu vejo o caso, aí veio a segunda surpresa, né? Porque eu tinha 39 anos na época. E com 39 anos, a gente tem uma chance de qualidade ossária que já não é mais a mesma. Mesmo com ovário policístico, mesmo tendo vários óvulos. A maioria dos meus óvulos tinham alterações importantes. E quando eu olhei, por isso que eles não queriam me contar. Quando eu olhei, eu falei, eu não vou ter embrião. Eu não vou ter embrião, não vou ter um bebê saudável na minha casa. Como é que isso vai ser, né? E eu não podia passar essa minha ansiedade e essa informação para o meu marido e para o meu filho, né? Então, isso era meu, né? Eu sabia o que estava acontecendo. Eu até cheguei a comentar com meu marido, mas ele falou, não, fica tranquila, vai dar tudo certo, imagina, vocês são ótimos, vai ser tudo lindo. E não eram alterações bem importantes, né? Então, que estão muito relacionadas com a aneuploidia, né? Então, eu fiquei muito preocupada com isso, né? Então, a hora que eu cheguei no laboratório, que era no segundo dia, e no laboratório a gente checava o caso no segundo dia, que eu vi que eles estavam dividindo, que eles estavam indo bem, que estavam dentro do esperado, eu fiz, ufa, né? Mas é o tipo de coisa que eu, por estar lá dentro, eu conseguia ver, né? E acalmar o coração, né? Então... Ou não, né? Porque o seu coração já ficou assim, quando você já viu o óvulo, todas as alterações, enquanto isso que todo mundo ia saber se é maduro, né? Ou não, vai fertilizar. Todo mundo otimista de quem não tinha um conhecimento, você já estava sofrendo pela qualidade ocitária, né? Isso. E já estava imaginando, né? Comentou, um embrião aneuploide. Aneuploide, só para a gente explicar, que é um embrião geneticamente alterado. Então, olha só a Renata nos bastidores, com aquele tanto de óvulo, com ovário policístico, recuperando de uma síndrome de hiperestímulo, imaginando já só embrião geneticamente alterado. Parece filho de pediatra que tem gripe e acha que vai estar na UTI, né? Exatamente, está com pneumonia, a gripe virou pneumonia. Foi bem isso. E aí, quando você viu que estava tudo bem, acalmou o coração, e como é que foi essa história, esse preparo depois dos embriões? Assim, no primeiro, o primeiro ciclo pós, eu não pude
preparar endométrio, tive que esperar mais um pouco até se restabelecer e tal. E aí começa a saga de achar um endométrio que estava ok pra gente transferir. Que não foi algo muito fácil. E isso eu já sabia, Porque já tinha feito porque eu já todos os tinha feito ultrassons. várias vezes E essa ultrassom. era uma questão E mesmo, essa era a era, e única, essa né? era a questão que pegava no meu tratamento, né? Achar o endométrio ok. Então, a hora que a gente fez a primeira transferência, o endométrio estava, a princípio, estava ok, e aí veio o negativo. E aí, eu tinha tanta certeza que ia dar certo, que eu levei o meu filho para transferência. E fiz o maior erro da minha vida. Porque para ele, Você estava grávida? não, morreu um irmão. Então, ele falou assim, mamãe, eu não quero mais saber. Se mais um irmão meu morrer, eu não vou aguentar. Então, assim, eu estava fazendo tudo aquilo por ele, pela gente, mas eu também não queria, eu não podia passar todas as informações para o meu filho, né? Porque eu achei que a gente ia engravidar de primeira, e não foi o que aconteceu, e para ele foi um baque muito grande, né? Então, a gente falou, tudo bem, vamos fazer uma segunda tentativa, temos embriões para isso, né? Vamos fazer uma segunda tentativa de transferência. E dessa vez a gente só vai contar depois que der positivo. Ok, fizemos a segunda tentativa. Aí na segunda tentativa deu positivo. Aí a gente tudo feliz, né? Vamos contar para ele. Ai, Rodrigo, temos uma notícia boa, a mamãe tá grávida, tal. Ai, que legal, eu vou ter um irmão, tal. Tudo bem. Quando chegou com 9 semanas, o embrião já não estava indo muito bem. E aí começou a ter diminuir batimento. E aí, com 10 semanas, eu acabei perdendo. E foi um aborto muito, muito traumático. Imagino, porque já... Porque eu sangrei muito. E tive Uma que... gestação maior, mais evoluída, né? já estava com 10 semanas. E aí, eu tive o aborto e sangrei muito. E o meu filho me viu sangrando. E ele viu tudo aquilo acontecendo. E aí, ele ficou muito mal, né? E é uma coisa que na época eu não. Eu estava tão preocupada com ele que eu não tomei conta do meu marido. O quanto ele ficou ruim. E o quanto ele ficou chateado com isso que aconteceu, né? Para mim, eu sabia, né? Quando eu vi que estava parando o bebezinho, eu me enfiei nos artigos, fui estudar o que poderia estar acontecendo. Achei vários artigos falando do que poderia ser. E aí eu achei um artigo que falava que a situação que eu estava era muito grande de ser um bebê com síndrome de Turner. Era 99% de chance de ser síndrome de Turner. Então, para mim, aquilo tinha uma explicação. E fazia muito sentido, né? E que eu iria abortar e que tudo bem, fazia parte do jogo a partir do momento que eu aceitei fazer a FIV. Isso era uma das peças do jogo que poderia acontecer. Mas ser racional nessa hora também é... Foi muito difícil. Não é que não foi... Não é difícil. Eu já sabia quais eram as regras do jogo e que eu poderia passar por isso. Mas meu marido e meu filho não. Eu tomei conta do meu filho, mas não tomei conta do meu marido. E eles até hoje ainda sentem esse processo que foi, né? Que foi um processo muito difícil e que para eles foi... O meu filho achou que morreu mais um segundo irmão e o meu marido, ele fala que ele perdeu também um filho nisso. E para mim, era algo, assim, fazia parte do jogo, eu sabia que isso poderia acontecer, né? Então, isso tudo foi muito... depois que tudo tinha acontecido, depois que eu tinha passado, e a mãe, quando aborta, todo mundo acolhe, mas não acolhe o marido, não acolhe o filho, né? Então, depois que passou tudo isso, é que eu percebi que eles não foram acolhidos nisso, né? E que eles também fazem parte disso, né?
Aí depois disso, vamos para a terceira tentativa, né? E aí dessa vez... Haja fôlego, né, Rê? E aí e na caça do endométrio, porque você faz o ultrassom, o endométrio passou, então vamos para o próximo mês, prepara de novo e vamos de novo. E aí na terceira tentativa. E nas tentativas anteriores, eu tinha descongelado, meus embriões foram congelados no terceiro dia, e a gente levou para blastocisto para transferir. Na segunda tentativa, eu recongelei os embriões. E aí, eu falei pro meu médico, falei assim, não, eu vou transferir um embrião recongelado. Ele, você tem certeza? Falei, tenho certeza que eu quero transferir esse embrião. Não, vamos descongelar outros. Agora a gente leva de novo para blastocisto. Eu falei, não. Porque eu sabia que era um óvulo que não tinha as alterações que tinham chance de ser de Você gerar um embrião. Já a origem desse embrião recongelado. Exatamente isso. E aí eu transferi o embrião que não tinha nenhuma alteração, que vinha de óvulo sem alteração. E aí vingou. E aí a gente só contou pro meu filho na hora que eu fui fazer o morfológico, que estava tudo bem. Com 12 semanas. Com 12 semanas, depois que eu vi que estava tudo ótimo, que estava tudo lindo, aí eu contei para ele. Que realmente aí a gestação ia, que não tinha nenhuma alteração, que tudo ia funcionar bem, mas foram meses difíceis. Durante a gravidez? Não, e antes da gravidez e durante a gravidez? A gravidez também. Tudo a gente fala. Essa gestação foi tipo. A gente brinca, né? Que filho de médico e médico quando tem alguma coisa é CRM positivo, né? O meu foi CRBio positivo, né? O que podia dar de complicação eu tive, né? Então a gravidez também foi um pouco complexa, né? E eu acho que isso conta muito a idade, né? Que eu já estava com 39 anos. Acaba que já não é a mesma gestação quando eu tinha 31, né? Eu tive diabetes gestacional, eu tive a pressão alta, minha filha teve restrição de crescimento, então foram meses de gestação complexos. Bom, você me falou que teve embrião excedente, e como é que foi esse processo de decisão? Então, você teve embrião em D3, aí você levou todo mundo para blastocisto e depois você congelou? Não, a gente, eles estavam congelados 3 embriões por palheta. Então, a gente descongelava uma palheta e levava os 3 para blastocisto. E aqueles que chegavam, a gente transferiu. Né? Na primeira tentativa, a gente teve um blastocisto que chegou. Na segunda tentativa, os 3 chegaram, né? Então, a gente transferiu 1 e recongelou 2. Na terceira tentativa, eu transferi os 2 embriões recongelados. Ah, você transferiu os 2 recongelados. Os dois recongelados. E aí, blastocisto não tem mais congelado, porque todo mundo se levou para blastocisto. Não temos mais. Temos só embriões em D3. E tá lá todo mundo guardado. Todo mundo guardadinho lá. Eu acho que esse passar o vidro, eu lembro, na minha formação também, eu li um livro que era O Médico como Paciente, assim. E foi depois de um desafio, eu era recém-formada, e era uma paciente perguntando as complicações de uma gravidez com hipertensão. E não é que eu falei. Só que ela não queria, ela não estava pronta para receber. E hoje eu falo, não, né? Calma, cada coisa no seu momento. Eu não tinha essa maturidade. E aquilo foi decisivo na minha vida. Aquela paciente que ficou indignada comigo, porque eu falei da complicação que poderia acontecer, não que ela tinha. Ela já entendeu que ela estivesse com tudo aquilo e que ela ia morrer, praticamente. Foi um trauma muito grande, e aí eu li esse livro, que me ajudou bastante, O Médico como Paciente. Porque nem sempre a gente tem essa vivência, né? A gente cuida muito das pessoas, tal, né? E você também, a chance de você, como embriologista, precisar de uma FIV, vivenciar tudo isso é pequena. Sim. Porque, efetivamente, a população é fértil, né? Lógico Sim. que cada ano que passa tá tendo mais casos de reprodução assistida, sobretudo por esse adiar, né? Olha, você mesma adiou uma gravidez e aí teve a necessidade da reprodução assistida. Então, acho que a empatia a gente tenta desenvolver, mas quando você
passa o vidro, nossa, Sim. aí não tem como, né? Não, porque você sabe tudo quanto doído é passar por tudo isso, né? Então, hoje em dia eu sei que uma paciente, mesmo que ela seja a primeira punção dela, que ela não tenha feito nenhuma punção em nenhum lugar, ela já chega doída, ela já chega machucada, porque já foram muitos negativos, com muita cobrança, com muito sacrifício, né? Em alguns casos financeiro, outros pessoal, outros financeiro, pessoal, com cobrança, pacote completo, né? Então, a família, assim, muitas vezes não entende o processo que você está passando, né? A minha, por exemplo, ela falava, por que que você quer fazer isso, sendo que você já tem o seu filho, né? Para que que você vai atrás do segundo? Mas é porque minha casa faltava mais um. E que bom que a sua casa hoje está completa, Completa, né? completa, sim, completa. E bem completa chega. E como que foi para você assim? Pelo que você está contando, eu acho que qual que foi a parte mais difícil? Eu pensei que olhando a sua história assim, eu acho que parece que foi a tomada de decisão, não? Sim, essa foi a parte mais difícil. Eu aceitar que eu ia ter que fazer FIV. E a parte mais desafiadora deve ter sido essa, né? Acho que a mais gostosa não é nem um beta positivo, né? Porque depois que você já Foi teve eu a pegar perda. ela e ir para casa. Ah. Foi o final. Eu poder pegar a minha filha depois de 16 dias de UTI e levar ela para minha casa. Aí, ó, Essa gente, super foi. emoção. Ainda teve o pessoal, teve é, as intercorrências da gravidez, é, depois o parto, e aí ela ainda teve que essa. ficar 16 dias de UTI. E aí, a hora que eu consegui, a minha emoção foi muito grande. E eu vi que tudo aquilo tinha feito sentido. A hora que meu filho conseguiu pegar a irmã dele, que ele tanto queria, no colo, E a né? Marina, que ele já Que ele já sabia. sabia que ia ser uma menina, que ia chamar Marina. Não, Exatamente incrível isso. isso, né? Eles têm uma conexão que é Então, surreal. ah, eu falei assim, já falou? Eu falo assim, fez sexagem? Não, mas irmão, você já falou sexo? Ah, então já acertou. Eles têm Ele mesmo. falou assim, eles já estão, né? E hoje você falou desse seu olhar, né? Que hoje você pensa diferente dessa pessoa que está mais doída, tudo. É, eu acho que toda experiência muda a gente como, né? E toda dificuldade, eu acho que geralmente a gente muda para melhor, né? Sim, eu acho que você fica mais empático, né? Porque você já passou por aquilo e você sabe o que é, né? O que vai ser, o quanto que aquela pessoa, quais são as expectativas dela, né? Então, não, lógico que cada pessoa tem uma expectativa, né? Mas você já sabe ao básico, né? Das expectativas que as pessoas vão ter em relação a todo o tratamento. É. E eu acho que, né, e essa frase, né, o processo concluiu, ele não concluiu no beta positivo, que você ainda teve um aborto, teve o beta negativo, depois teve outro positivo que você efetivamente assim começou a comemorar a gravidez já com 12 semanas, você se sentiu segura para contar para o seu filho, mas esse processo só termina quando você pega o bebê no colo. É que eu É, falo para os pacientes, eu falei assim, ó, o meu objetivo não é um óvulo, um espermatozoide, um embrião, nem fazer a transferência e nem o teste positivo. É o bebê correndo no shopping. Eu sempre falo essa história, eu quero um bebê correndo no shopping. A gente não tem praia, pode ser na praia. Mas é essa a conclusão do processo, que esse bebê seja saudável, sim. que ele seja ativo. Então, é esse processo, né? E é quando você conclui, esse pegar no colo, amamentar e ver tudo isso desenvolvendo, né? É isso mesmo, né? É a hora que vai fazer ssentido tudo, né? Todo esforço, toda dedicação, toda. Porque até então, até mesmo beta, mesmo tendo passado por tudo isso, mesmo tendo beta positivo, fazendo o primeiro morfológico, tá tudo bem, você fala assim, não, ainda não deu certo. Vamos, vamos ver o que mais tem, né? É uma etapa de cada vez, um dia de cada vez. Vamos indo. E você foi muito persistente. É lógico que você tem uma vivência e você, né? A gente acredita muito no que a gente faz, né? E você tem essa vivência de laboratório, você sabe dos desafios, tal. Se você fosse
para dar um conselho, porque para as mulheres que estão tentando, né? E você passou por todas as etapas, né? Coito programado, inseminação, FIV. Qual que é a sua mensagem para elas? Eu acho que se realmente é isso que tá fazendo, que faz sentido, né? Se realmente é isso que o casal quer, né? Que às vezes é um desejo da mãe, não é do marido, ou é do marido, não é da mãe. Mas se é isso que faz realmente, esse é o sentido que tá faltando, eu acho que insista, né? O caminho é difícil, tem várias pedras, mas a gente pula elas. A gente vai pulando, né? Afinal de contas, né? Né? É bom que já dá mais valor no resultado, né? Exatamente, né? Eu acho que é isso, sabe? E assim, comemorar cada conquista, né? Eu achei que eu não ia ter embrião, tive embrião. Eu achei que não ia ter um endométrio, tive endométrio. Eu achei que não ia ter uma gestação, tive gestação. Eu achei que ia ser tudo muito bem, não foi. Eu achei que não ia ter minha bebê em casa e hoje eu tenho, né? Então, eu acho que é isso, é persistência mesmo. É você realmente correr atrás daquilo que te faz, que vai fazer sentido para você, né? Te É, é completa. lógico, é lógico que a gente sabe que o sistema de saúde aqui no Brasil não apoia, né, as pacientes nisso e que a demanda financeira isso pesa muito para as pacientes, né? A grande maioria não tem acesso a isso e muitas vezes quando tem é uma tentativa, né? Então, se é esse o seu sonho, se é isso que te move, persista, persista. E foi até uma visão, você falou dessa questão financeira, que é lógico, que é muito relevante, mas já lá, de algumas pesquisas na área de reprodução assistida, o maior desafio é emocional de tudo Sim. isso, né? Então, não, porque parece, o financeiro, eu acho que, sei lá, pega um empréstimo, você trabalha, muitas vezes as pessoas têm um crédito, né? Elas não têm aquela Uhum. condição, mas elas têm um crédito. Sim. Mas o banco te dá crédito. Agora, esse crédito emocional é uma coisa de dentro. Você tem que Sim. tirar de você. Não, não tem como você adquirir isso. Sim, sim. É, você tem que ter muita certeza daquilo que Que, realmente aquilo tá valendo a que pena, te move. que te move, né? Em todo o meu processo, eu sabia que a gente. E isso era uma visão porque eu tô dentro do laboratório, né? Que a gente estava fazendo o melhor pelos embriões, né? E não é porque eram meus embriões, porque era uma Aham, embriologista que estava fazendo o tratamento. Na verdade, isso a gente faz para qualquer paciente. aham. Qualquer paciente que está lá, a gente torce junto. Quando você faz a ICSI, você fica torcendo para que no dia seguinte você fez o procedimento da melhor maneira possível, você torce para que aqueles todos fertilizem. Aham. Quando você vê que fertilizou, é uma comemoração. A gente, dentro do laboratório, a gente comemora. Nossa, É. foi super bem, que bom, não sei o quê. Quando a gente pega o caso em quinto dia, que tem vários blastocistos, é uma festa dentro do É. laboratório, né? Então, assim, a gente Vive isso, né? é lógico que a gente não conhece pessoalmente a paciente, mas está feliz, muito feliz por ela, né? Então, é, eu acho que é isso, é esse cuidado que a gente tem, né? Então, de ter, é, de dar o melhor para todas elas, né? E eu acho legal agora, né, que, né, no Fleury que vocês também têm esse contato de dar, de explicar, né, esse universo dos relatórios e vocês terem esse contato com a paciente, porque o papel do embriologista é essencial nesse processo. Não tem nem o que falar, né? Porque vocês que lidam com os gametas, a gente precisa cuidar desse dessa saúde desse casal para chegar lá. Mas a formação do embrião e esse cuidado da evolução, de todos os detalhes do laboratório de reprodução assistida, é o embriologista, né? E é Sim, muito legal a paciente ter ideia, né? Desse sim, universo, de tudo. Quando eu tô lá funcionando, eu sempre mostro a janelinha. Mas parece que depois da janelinha é um buraco negro, né? sim, sim. E eu acho Então, que
eu não tinha vivência no outro laboratório de conversar com as pacientes e hoje eu vejo da importância É muito disso, legal. porque é a nossa comunicação do mundo paralelo, né? É, A gente liga e fala, olha, os seus embriões estão ok, ou então, no primeiro dia, que eu acho que é o momento que elas estão mais ansiosas, as pacientes, fertilizou? Fertilizaram, tá tudo bem, né? é, Temos tantos fertilizados, já temos um número bom, tal, e aí, assim, você vê que nessa conversa você já calma um pouco o coração é da lógico. paciente, né? Então, é o contato com o mundo paralelo, né? E que E veio uma pessoa, praticamente isso. o ET veio conversar com ela. É, Olha que chique, né? Você tem contato até com ETs. viu só? A gente fica até de verdinho, né? Ai, que bom, Rê. Olha, eu acho que a gente já explorou bastante o seu tema, a sua história. E eu quero agradecer a sua generosidade, porque falar assim de uma história é fácil a gente falar da vida profissional, falar de um assunto, mas quando a gente fala de alguma história do coração, isso toca, né? Não tem E aí como não se, dividir isso não tem como não se emocionar, né? E aí, assim, hoje eu vejo cada paciente, assim, cada história que a gente ouve, porque nesses contatos elas contam pra gente, né? E muitas delas falam, olha, eu já passei por tantos FIVs, já passei, ou é a primeira vez, eu não sei como é que vai ser. Então, assim, todo esse contato, assim, é muito enriquecedor pra gente, é. né? E faz com que a nossa profissão tenha sentido, né? E que Eu acho que é exatamente isso, dá sentido para tudo, né? é, E essa oportunidade de a gente aprender, né? E a gente enxerga pessoas assim com tantos desafios e aparentemente parece uma vida aquela falava de margarina, né? Eu acho que nem passa mais, nem é mais novo, nem sabe isso. Tinha na TV um comercial que era aquela família da margarina, todo perfeita, né? mundo reunido, tudo perfeito, e tudo muito fácil, ninguém fez FIV, ninguém teve dificuldade para É, engravidar, todos os filhos se dão super bem, os adolescentes bem resolvidos. Então era aquela coisa do mundo perfeito, né? E às vezes as pessoas aparentemente, até na vida do Instagram, das mídias sociais, elas são todas assim. E peraí, esse ser humano que está aqui com essa imagem aparentemente muito positiva, a gente não sabe das lutas, né? sim, Dessa pessoa, então a imagem dela não tem nada a ver do que aquela pessoa que a gente conversa, que a gente tem oportunidade. Muitas vezes ela vai se desfazendo aquela dureza, né? Contando história. e assim, a gente não faz ideia do quanto é sofrido para quem não tem, né, essa família perfeita da margarina, É. né? É difícil, né? Você vê, Depois descobre que nunca vai ter, né? nem tudo é maravilhas, né? Mas é família, É então, a né? sua Porque a família, família perfeita é a da margarina, exatamente. não é a real. Não, não, não. Né? Que nem em casa a gente agora tem uma diferença grande, né, entre as crianças. São quase 9 anos de diferença entre um e outro. Então eu tenho uma criança muito pequena que apronta todas e um adolescente. Então, assim, a família perfeita não existe mais na minha casa, porque, lógico, tá completa, a gente é muito feliz lá dentro. Mas é o caos, né? Com um Então, adolescente. isso é realidade. Essa é a realidade, A gente tem um adolescente em idade de adolescência e uma adolescente mirim, né? Ai, que graça. Com todos os desejos e mandamentos dela. Rê, obrigada, gratidão por dividir sua história, por Imagina, tudo Adri. isso. E você é uma inspiração para mim, porque eu te falo que até eu te conheci em outro laboratório, quando eu migrei para o Fleury, que logo cresceu, você foi minha base. Eu confiei no seu trabalho, falei assim, se a Rê tá lá, a coisa acontece. Obrigada, E Adri. aí foi de Nossa, que coração, emoção. isso aí foi muito mesmo. E eu perguntei nos bastidores quem era e foi através da referência, mas você foi minha primeira referência para mudar e eu super confiei em você para fazer essa mudança radical. Nossa, Adri, que confiança e que orgulho de você
confiar em mim e eu fico muito feliz, né, de você confiar na gente, né, em todo o esforço que a gente Em faz. todos os ETs. Somos todos, somos todos. Obrigada, Rê. Gente, chegamos aqui ao fim do nosso episódio de podcast, cheio de emoção, de informação e a vida como ela é, né? E aí a visão do embriologista, tanto de como paciente e como embriologista, é claro que tem sempre esse viés, né, do racional, do emocional, mas que bom a gente compartilhar tudo isso com você. E vocês podem acessar esse podcast, todos os outros episódios, em todas as plataformas, tem também no YouTube, Spotify. Achar a gente é muito fácil. Nosso Instagram é doutora.adrianag. Informem-se e o importante é não desistir. Até o próximo episódio.